A paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que abriu agora esse vídeo. Eu peço para você uns minutinhos da sua atenção para, juntamente comigo, nós meditarmos numa palavra nesse momento. Uma palavrinha rápida, só para nós meditar num versículo aqui da palavra. E daí estarei, em nome de Jesus Cristo, entrando em oração aqui para a glória de Deus. Estarei apresentando a todos em oração. Então vamos ler aqui e vamos ver o que nós podemos entender da palavra de Deus aqui. Eu quero ler o primeiro versículo que se encontra aqui, ó. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Daí o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e quem o revelou. Daí diz aqui, no 12, vamos voltar para o 12, para o 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículos interessantes, tremendo. O primeiro diz aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Jesus é a palavra. Verbo significa palavra. Jesus é a palavra. Jesus era a palavra. E o que tem a ver? A palavra se revelou aqui na terra. A palavra de Deus se revelou aqui na terra. Por isso que eu já quero que você preste atenção aqui. Aquela pessoa que despreza a palavra de Deus, que não tem prazer na palavra de Deus, que não ama a palavra de Deus, ela não ama Jesus, ela não tem prazer em Jesus, ela está desprezando o próprio Cristo. Porque no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e era Deus. E o que acontece? Ele se manifestou aqui em pessoa. Por isso que diz aqui, ó, a encarnação do verbo. A própria palavra de Deus se manifestou aqui na terra em pessoa. O próprio Deus eterno, Filho de Deus, em pessoa. Por isso que diz, Deus conosco. E o que nós lemos aqui? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Eu quero que você analise aqui comigo rapidamente, apenas uns minutinhos rápido, só para nossa meditação rápida sobre a palavra de Deus aqui, ó. O que acontece? Jesus era a palavra e ele veio, se encarnou, porque diz aqui a encarnação do verbo. Ele se manifestou no corpo humano. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. O verbo se fez carne, a palavra de Deus, o próprio Cristo, o verbo vivo, se fez carne, se tornou humano e habitou entre nós, entre os seres humanos do tempo dele, que habita entre nós no Espírito, porque ele falou que ficaria com todos aqueles que o aceitassem até a consumação dos séculos. Por isso que tem até uma palavra que diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o próprio Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus Cristo aqui na terra, habitando em nós. A vida de Cristo habita no salvo. O Cristo habita no salvo. Mas vamos focar aqui, ó. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João escreveu porque ele, segundo o relato, ele era o discípulo mais amado ali, que mais ficava com Jesus e se reclinava até a cabeça sobre o ombro de Jesus. Então o que eu quero que... O que nós precisamos entender aqui?
A palavra de Deus, Jesus Cristo, desceu do céu e foi gerado na Maria, serva de Deus. Todo mundo conhece o processo do nascimento de Jesus, onde Maria, serva de Deus, agraciada, porque era pura, separada, santa, Deus escolheu ela para que o Espírito de Deus gerasse o Emanuel, o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. E o que acontece? O Espírito Santo desceu sobre ela para gerar. E gerou, o Espírito Santo gerou nela, no ventre dela. E todo mundo sabe a história que até José queria largar ela porque pensou que ela tinha traído ele e tal. Daí o anjo apareceu e disse: José, não faz isso porque ela é inocente e tal, aquela história toda lá. E José pegou e ficou com ela, etc e tal. Mas eu quero que você foque nisso aqui. O Espírito Santo desceu nela e gerou no ventre dela Jesus. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aquela criança foi se formando e nasceu e foi crescendo em graça e em verdade. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo nasceu. O Verbo estava no princípio com Deus e era Deus. Foi gerado em Maria pelo Espírito Santo e se fez carne. O Emanuel, Deus conosco. Você analise. Maria, foi através de Maria que Deus manifestou-se, como diz aqui, ó, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E daí diz no 17 aqui, no 18 aqui, ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. E Jesus nasceu e revelou Deus, porque ele estava com Deus. E Deus estava nele. Por isso que ele diz, quem me vê, vê ao Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Qual é o mistério, irmão? Qual é o mistério desta palavra? Eu quero trazer uma lição para nós, um entendimento para nós. Segundo a direção do Espírito Santo, no entendimento que Deus está trazendo, esse processo que aconteceu do nascimento de Jesus é o processo que tem que acontecer sobre a vida do salvo, sobre a vida daquele que vem para a salvação. Que coisa tremenda! Não sei se você já conseguiu entender o que eu quero dizer. Quem foi escolhido para que desse a luz, para que gerasse, que manifestasse Jesus, o Verbo, que estava com Deus e era Deus? Maria. Qual é as características dela? Pura, fiel, agraciada, foi agraciada por Deus. É uma coisa tremenda. Você conseguiu pegar agora ou não? Eu vou ver se você vai conseguir entender esta palavra aqui. Eu vou ler um versículo aqui. 2 versículos aqui, para ver se você vai entender esse mistério. Esse versículo diz aqui, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Depois faz a referência aqui, ó. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Olha que palavra tremenda. Assim como a palavra de Deus, o Verbo vivo,
O Deus eterno teve que descer, olha a expressão, descer para ser gerado e manifestar-se a vida de Deus. Assim você, que ainda não é salvo, precisa fazer. Assim como todo salvo tem que passar esse processo, é esse processo que nós passamos. Por isso que eu falei que Maria era pura, fiel e cheia de graça, agraciada por Deus, tinha a graça de Deus. E é esse o processo da pessoa. Assim como Maria gerou Jesus, Jesus se manifestou e manifestou a vida de Deus, assim você precisa nascer de novo. Assim Jesus precisa nascer no seu coração, melhor dizendo. Ou podemos fazer a referência, você precisa nascer de novo pela palavra, para que você possa ter a vida de Deus e manifestar Deus. É o nascimento. O mesmo processo que Jesus passou. Só que Jesus escolheu, Deus escolheu a serva fiel, a serva santa e cheia de graça. E esse é o que eu tenho que chegar diante de Deus. Descer, ser humilde. Buscar para que Deus se manifeste em minha vida. É o novo nascimento. Eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso receber. Todo salvo passa por esse processo. E assim como Jesus nasceu de Maria, nós temos que nascer de Jesus. Interessante que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus teve que se fazer humano para nos salvar. E nós temos que se fazer espirituais para herdar a salvação. Jesus teve que se fazer humano para vir para a terra. E nós temos que se fazer espirituais para habitar o céu, para subir ao céu. Assim como Jesus teve que nascer aqui para se manifestar aqui, nós precisamos nascer de novo no Espírito. Todos têm que nascer de novo para habitar lá no céu, para subir. Tem uma referência que o apóstolo Paulo fala que nós somos a carta aberta de Deus, aberta para o mundo. Porque é como se nós fosse a própria palavra de Deus. Por isso que até tem uma frase de um pregador antigo que ele fala assim: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você está entendendo? Jesus teve que nascer aqui para se manifestar humano. E nós temos que nascer espiritual para manifestar a virtude, a vida e a santidade de Deus aqui na terra. Por isso que está aqui sobre todo este texto e contexto, está o centro aqui, ó. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. Porque é o nascimento. Aqui fala que Jesus nasceu e se manifestou e manifestou a vida de Deus aqui. E nós temos que passar esse nascimento. Jesus nasceu humano e nós temos que nascer espiritual. Você entendeu? O Espírito Santo gerou em Maria a vida de Jesus Cristo. E Maria deu à luz ao Filho de Deus, ao Emanuel. Deus conosco significa, porque ele manifestou quem? O Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Filho, Jesus Cristo, que estava no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus revelou Deus para nós. Jesus trouxe a revelação de Deus para nós. E Jesus é a palavra. Tem que nascer de novo pela palavra. Pela palavra eu nasço de novo. Ele era a palavra e nasceu carne, humano, para manifestar a Deus, a vida de Deus, a santidade de Deus.
e cumprir a vontade de Deus para salvar a humanidade. E nós precisamos passar esse processo na vida espiritual. Nós precisamos passar esse processo. Assim como Jesus nasceu de Maria, pelo Espírito Santo, assim como o Espírito Santo gerou a vida de Jesus, humano, Salvador, que foi crucificado, nós precisamos nascer de Deus. Nós precisamos nascer da palavra. Todos os que querem herdar a salvação em Cristo Jesus têm que nascer de Deus. E como eu nasço de Deus, irmão? Pela palavra. Nasce através de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo. E a vida de Jesus Cristo está onde, irmão? Está na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem várias referências que falam sobre nascer de novo pela palavra. Então nós nascemos de novo pela palavra. Temos que nascer de novo, nascer de Deus, porque todos, como nós já falamos, como nós já meditamos aqui no passado e tal, que Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que acontece? Todos estão mortos em pecado e precisam nascer. Se o próprio Deus, a palavra, o verbo eterno, o Filho de Deus, que era Deus, ele teve que vir se fazer humano para salvar nós, nós precisamos nascer de Deus, nascer da palavra. Por isso que está no meio do texto e contexto aqui, sobre os que creem e recebem, nascem de novo. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, que é nascer, porque não nasce da carne, não nasce do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora eu quero que você analise aqui, ó, não nasce da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Jesus teve o seu nascimento espiritual. Ele veio nascer humano, por isso precisava de uma humana para nascer, mas foi gerado completamente pelo Espírito Santo. Ele nasceu de Deus em Maria. Nasceu de Deus em Maria, sendo humano. Muito mais nós temos que nascer de Deus no Espírito, através da palavra. Você não nasce de novo por simplesmente cumprir um batismo, uma confissão de fé, num ritual religioso. Você não nasce de novo por você frequentar a igreja, você etc e tal. Você nasce de novo pela palavra. A palavra que liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui diz, aos que creram e receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não nasce do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem. Vai nascer de uma água? Vai nascer de um ritual? Vai nascer de um frequentamento de igreja? De fazer parte de um sistema religioso? Não, vai nascer da palavra. A palavra que liberta. A palavra que transforma. A palavra que transforma a mente e o coração. A palavra que purifica. A palavra que abre a visão, que dá discernimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu nasço de novo, irmão? Pela palavra. Como que eu sou regenerado? Pela palavra. Como que eu conheço a Deus? Pela palavra. Como que eu sou santificado? Pela palavra. Como que eu recebo o Espírito Santo? Pela palavra. Como que eu conheço Jesus? Pela palavra. Como que eu conheço a Deus? Pela palavra. É tudo pela palavra. Por isso que diz que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, ela é inspirada e apta para vamos ler aqui esse versículo aqui. Eu quero ver se eu acho esse versículo aqui para nós. Dá uma ênfase na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta, que transforma, que salva. A palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração humano. Então a palavra de Deus, ela é poderosa.
Por que nós nascemos pela palavra? Porque o verbo se fez carne, é através da palavra. Olha o que diz aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Não, vamos... É isso aí. Vamos do 14, 15, 16, 17. Diz assim, ó. Você está vendo aqui, ó. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de que aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ó, a salvação pela fé em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelho é de Jesus. Eu conheço Jesus, eu conheço Deus, eu conheço salvação, eu conheço a purificação, a santificação, eu conheço o perdão, eu conheço o arrependimento. Através do quê? Através do evangelho de Jesus Cristo, através da verdade, através da palavra de Deus, eu conheço a graça de Deus que se é revelada a todos os homens para a salvação de todo aquele que crê através da palavra. A palavra é poderosa. Daí diz no 16 aqui, ó. Toda a escritura, o que eu estava falando, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra veio e se manifestou no corpo humano de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a palavra se manifestou. Como diz aqui, ó. Onde nós estávamos lendo aqui em 1 João. É tremendo, eu medito sempre nesta palavra aqui, é uma palavra maravilhosa. Vamos ficar aqui, ó. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra era Deus. O verbo estava com Deus desde a eternidade. Quem é? Jesus. Por isso que tem ali em João 14, 6. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que lá em Apocalipse diz que Jesus é a testemunha fiel. Por isso que Jesus falou assim: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque ele falará tudo o que ouviu e viu de mim. Porque o Espírito Santo foi o que gerou o próprio Cristo humano aqui na terra. A própria palavra que se manifestou aqui na terra, palavra viva. Agora você imagina a astúcia, contigo que Satanás é terrível. Satanás pegou e foi usar a própria palavra de Deus contra a própria palavra encarnada. A própria palavra encarnada, o próprio Cristo, que era a própria palavra, o verbo vivo que se manifestou aqui. O Satanás foi usar a própria palavra para tentar enganar e levar ao pecado. Agora se imagina o que esses falsos profetas estão fazendo com esses crentes que não lê Bíblia, não se humilham, não buscam a revelação de Deus, não buscam o Espírito Santo, não buscam a santificação e se render completamente a Deus. Imagina o que esses falsos pregadores, esses falsos pastores, esses falsos profetas estão fazendo aí na mente desses crentes carnal que não se humilham para Deus, não oram, não jejuam, não clamam pela libertação, por santificação, por revelação da palavra, pela doutrina, pela santificação. Imagina o que esses falsos profetas estão fazendo na mente desses crentes aí. Se o Satanás do inferno pegou e foi lá no deserto lá, para bater de frente, usando a palavra com a própria palavra viva manifestada ali. Satanás é terrível. E o que o Satanás está fazendo com esses falsos pregadores, com esses falsos pastores aí, com esses falsos profetas aí? Está enganando milhões, está enganando muitos. Por quê? Porque eles não buscam o quê? Ter uma revelação direto do trono de Deus pelo Espírito Santo da Santa Escritura. E daí estão distorcendo a palavra de Deus, que nem o Satanás. O Satanás distorceu a palavra de Deus para tentar induzir Jesus ao pecado. E eles estão distorcendo a palavra de Deus. Eles estão distorcendo a palavra de Deus para quê? Para induzir as pessoas ao pecado e para prender as pessoas a si próprio. Está entendendo?
estão enganando, estão trabalhando para Satanás. Abriram a porta da salvação é estreita, o caminho é estreito, a porta é estreita, e eles abriram a porta e deixaram a porta larga. Agora, que nem uma mulher falou, tá fácil, irmão, hoje de servir a Deus e mesmo assim o povo não quer. Eu disse, por que tá fácil, irmão? É porque antes não podia cortar o cabelo, pintar, não podia usar calça, não podia isso, não podia aquilo, não podia maquiagem, hoje pode tudo, pode brinco, tudo. E mesmo assim não querem, né, irmão? Eu disse, mas isso aí não é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, a porta continua estreita. A santidade continua no espírito, na alma e no corpo. Isso daí quem abriu essa porta aí foi os pregador carnal, os pastor carnal, para manter o povo na igreja. Porque eles não têm compromisso com Deus, nem com a santidade de Deus. É o que diz lá em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então esses falsos pastores aí que deixam as pessoas na vaidade, no mundanismo, na carnalidade dentro da igreja. Por que nós precisamos estar na direção do Espírito Santo, na palavra revelada? Como Jesus falou. Não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. E aquele que nasce de novo, como nós limos aqui, nasce pela palavra, como Jesus nasceu. A palavra veio e nasceu pelo Espírito Santo aqui, manifestou Jesus. O próprio Deus encarnado aqui, manifestou aqui na terra. Nós temos que nascer pelo Espírito Santo através da palavra. É a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado, e ele tem santificado pela palavra. O ênfase aqui, maior aqui, é do que? O verbo se fez carne e nós pegamos a revelação para nós. Nós precisamos viver uma vida espiritual pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Todos, assim como a palavra veio e se fez carne, se tornou humana, pelo nascimento de Jesus aqui na terra, através do Espírito Santo que gerou na serva de Deus da Maria, para manifestar a salvação, assim nós precisamos nascer da palavra. Por quem? Pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Assim como Jesus nasceu pelo Espírito Santo, ele sendo a palavra. Então nós precisamos nascer de novo pela palavra. O entendimento que nós trazemos aqui. Como nós nascemos pela palavra, está aqui. Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós precisamos nascer da palavra. Olha, eu vou ler uns versículos aqui. Vamos achar uns versículos aqui que fala sobre a palavra. A palavra. Vamos ler uns versículos aqui que fala sobre a palavra, a videira e os ramos. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Em outras Bíblia diz o lavrador. Daí o versículo 2 diz: todo ramo que está em mim e não der fruto, ele a corta. E todo aquele que dá fruto, ele é limpo para que produz mais fruto ainda. Sabe o que significa isso aqui? Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele a corta. Todo aquele que está na presença de Deus e não busca a santificação, Jesus corta. O que corta? Perde a comunhão com Deus. Porque não está produzindo fruto, não está buscando a santificação. Então, é cortado da comunhão. Porque não está buscando a vida espiritual de Deus, então é cortado. Porque um ramo é inútil, um ramo que está ali sem produzir santidade, sem produzir frutos de santificação. Então, tem que cortar, porque é inútil. É cortado, não tem, perde a comunhão. E a maioria estão assim na igreja hoje, já são ramos que foi cortado da videira, eles não estão em Cristo Jesus, por isso que não produz frutos de santificação, então cada dia se entregando mais à vaidade e à carnalidade, mas continuam com o seu título religioso, vivendo um personagem, e ainda falso, porque nem a aparência dos fariseus tinha, os fariseus eram os personagens da religião,
E enganavam a muitos, porque tinham aparência de santo. Hoje, nem esses conseguem ter essa aparência do personagem dos fariseus lá, porque já perderam até descaracterizar completamente a sua aparência, o seu exterior. Daí diz aqui, e todo o que dá fruto a limpa para que dê mais fruto. E aquele que está buscando a santificação mais, Deus vai limpando, vai purificando para que se santifique mais e produza mais fruto de santificação. E por isso que até em Apocalipse diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Por quê? Porque Deus vai santificando. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Porque se está ali e não busca a santificação, está se sujando, Jesus corta, Deus corta e o que acontece vai se sujando cada vez pior. É o que eu falei aqui, que vai se entregando cada vez mais para o pecado. Entendeu? E daí diz assim, ó. O 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Limpo significa purificado, santificado, vida espiritual, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da palavra. Vós já está limpo pela palavra, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E o 4 diz, permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Quem está em Cristo Jesus, ele cresce em santificação, ele dá fruto para a santificação, para a glória de Deus. Ele produz fruto de santificação, frutos que permanecem para a eternidade. Mas aquele que não está em Jesus não produz fruto. Você quer saber quem tem comunhão com Deus? Aquele que produz fruto de santificação, aquele que está crescendo em santificação. Ele está na videira, recebendo vida videira. E daí está produzindo frutos de santificação. Quem tem comunhão com Jesus, quem tem comunhão com Deus, ele está produzindo fruto de santificação, ele está crescendo em santificação, na graça, na sabedoria, no conhecimento, na verdade, na unção, na vida espiritual, no discernimento. Ele está produzindo fruto, está recebendo vida da videira e está produzindo. Agora, quem não está na videira não produz, porque fora da videira não pode produzir, por isso que não santifica, não busca santificação, por isso que está ali morto, por isso que está ali se arrastando, por isso que está ali, está entendendo? Está suportando segurar a máscara, está entendendo? E está morto. Por quê? Porque está fora da videira, não produz, não consegue produzir fruto de santificação. Em vez de melhorar, se fortalecer e está mais cheio de Deus, não, está mais vazio, está cada vez mais desanimado, fraco, não quer nada. E quando vai buscar Deus, só busca as coisas dessa terra por causa da natureza carnal deles. Por quê? Porque eles não estão na videira. Não estão recebendo vida de Deus. Quem está recebendo vida de Deus é para crescer em santidade, para crescer na vida espiritual, na maturidade, no discernimento, na fé, na graça. E por isso que muitos não estão crescendo, porque já foram cortados da videira. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. E essa é a palavra para nós aqui. Já está acabando aqui os versículos. Mas os minutinhos aqui. Vamos mais um versículo da palavra de Deus que fala sobre a água. Água é a palavra. Por quê? Porque nascer de novo pela palavra, que lava, que limpa, que purifica, que santifica. Vamos lá. A palavra de Deus. Jesus venceu Satanás pela palavra, pela verdade. E nós vencemos pela verdade. Nada podemos contra a verdade, como falei no versículo passado aqui. Nada podemos contra a verdade. Olha o que diz aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Efésios capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Pela palavra eu sou purificado, pela palavra eu sou santificado, pela palavra eu nasci de novo, pela palavra o Espírito Santo me libertou, me santificou, me transformou, me deu vida. E é pela palavra que eu estou crescendo na graça, e é pela palavra que eu estou crescendo no conhecimento, e é pela palavra que eu estou crescendo na fé, e é pela palavra que eu estou crescendo na santificação, e é pela palavra que eu estou crescendo na maturidade, e é pela palavra que eu estou crescendo cada vez mais na autoridade sobre Satanás, sobre os demônios, sobre os principados e potestades da terra, e é pela palavra que eu venço o mundo, e é pela palavra que mantém a fé que vence o mundo, e é pela palavra que eu venço o pecado.
é pela palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, porque eu nasci da palavra, pela palavra, através do Espírito Santo, como Jesus, que era a palavra, nasceu em corpo humano, através do Espírito Santo, eu nasci de novo, através da palavra, pelo Espírito Santo. Se você é salvo, se você é santo, se você é liberto, transformado, você nasceu de novo, foi pela palavra, pelo Espírito Santo da verdade que está na palavra. Vamos para mais um versículo aqui. E daí já vamos encerrar, que já está acabando aqui, eu não posso perder esse vídeo. Diz aqui, ó, tornai-vos, Tiago capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Tá entendendo? Então eu preciso viver o quê? A palavra. Daí o 21 diz assim, voltando a 21, portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós